Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 24 de 2 de 2023, um calendário um pouco mais curto do que o de ontem, mas ainda assim com muito potencial para a gente ser lucrativo. Ontem mandamos muito bem aqui no YouTube e mandamos algumas tips extras para a galera lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado está ainda mais barato e você pode assinar o plano aí, né, com preço ainda menor para ficar com a gente até o final da temporada 22-23. Antes da gente começar o nosso vídeo, deixa o seu like, assim como ontem a gente pretende alcançar a meta de 200 likes. A gente gostaria que vocês se inscrevessem se gostam do nosso material e se estão conhecendo a gente hoje, assistam nossos vídeos de ontem, os anteriores e vejam todo o conteúdo, as informações que a gente traz para vocês antes de dar alguns pitacos para vocês fazerem as suas apostas esportivas focadas em NBA. Vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde a gente ensina vocês a investir em jogadores bigs, alguns sites para vocês explorarem e melhorarem o desempenho de vocês, além, é claro, de, como eu disse, no nosso grupo VIP, ter muito conteúdo exclusivo extra para vocês serem bem lucrativos e selecionarem melhor as apostas que vocês vão fazer, com base na nossa cartilha, indicando onde explorar contra e a favor de cada uma das equipes, com sites que a gente ensina vocês a explorar, e também com as nossas tips exclusivas do VIP. Beleza? Bora aqui começar com Washington Wizards e New York Knicks. A gente tem dois times aqui com características, dá pra gente dizer que under. Porém, pelos resultados mais recentes e pelas linhas que o mercado decidiu oferecer pra gente estar explorando para esse jogo, a gente vai trabalhar com um acima de. Nossa intenção para esse jogo aqui entre Wizards e New York Knicks é ir de acima de 218,5 pontos totais para essa partida, com base na seguinte argumentação: nos últimos dois confrontos diretos entre essas franquias, a gente teve uma média de mais de 220 pontos produzidos por jogo, sendo essas duas partidas tendo sido realizadas em 2023. Se a gente for avaliar aqui os últimos 10 jogos do New York Knicks e fazer uma soma da média de pontos produzidas por eles e dos pontos produzidos por seus adversários, a gente teve uma média aqui de 229,2 pontos por jogo nos seus últimos 10 jogos em que eles estiveram envolvidos. Quando a gente fala de Washington Wizards também, a gente tem uma média aqui de mais de 230 pontos feitos e produzidos por eles nos últimos 10 jogos que eles fizeram. Então a gente tem muitas evidências para acreditar que esse jogo será acima de, além, é claro, também de um recorte recente entre essas duas franquias em que eles atacaram melhor do que se defenderam. Vamos fazer aqui um filtro no site oficial da NBA dos últimos 10 jogos de cada uma dessas equipes e tentar justificar o quão bom eles podem ser para essa nossa tip de hoje, principalmente aqui por conta da sua eficiência ofensiva, onde os Wizards foram o terceiro melhor ataque da NBA nesses últimos 10 jogos e o New York Knicks foi o quinto melhor ataque. Defensivamente, os dois times não são tão ruins assim, é claro, mas ainda assim são dois times de metade de tabela para baixo, muito mais perto do top 10 de piores defesas nesses últimos 10 jogos do que das 10 melhores. Então dá pra gente acreditar sim, a gente também tem um New York Knicks, que é uma das 10 melhores eficiências em rebotes ofensivos nos últimos 10 jogos, assim como o Washington Wizards, o que significa que mesmo em arremessos errados, equivocados, a gente tem uma taxa alta da probabilidade deles recuperarem posses com rebotes ofensivos e corrigirem os seus arremessos equivocados. A gente também está falando de um New York Knicks que está entre os 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA. E a gente também está falando aqui, né, de um Washington Wizards que não é uma grande defesa de perímetro, não estão entre as 10 melhores como mandante na liga também. Na verdade, são uma defesa de perímetro bem meia boca, o que pode possibilitar que a gente tenha muitos pontos produzidos para hoje. Como eu disse, são times com características under, mas o histórico recente e as linhas baixas que o mercado nos ofereceu nos permite acreditar que vai ser um jogo em acima de, mas se você quiser esticar bastante essa linha aqui para trabalhar com um abaixo de, eu também acho que é possível. Acho que o jogo não vai ultrapassar a linha dos 230 pontos ali, mas ao mesmo tempo eu também acho que tem muito mais probabilidade de passar os 218 do que de ficar abaixo de 229,5. A pontuação deve navegar entre isso daqui com toda certeza, mas eu vou priorizar o acima de porque a gente vive uma das temporadas mais bem pontuadas da NBA dos últimos anos e mais do que isso, depois de uma pausa do All-Star Break, eu acredito que essas franquias devam estar com a defesa um pouquinho mais frouxa ali, com boas possibilidades de serem produtivas no lado do ataque. Inclusive, o nosso palpite para o jogo entre Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers vai ser um over em pontos do Cleveland Cavaliers, a equipe visitante que enfrenta hoje o Atlanta Hawks, que demitiu seu técnico e muito provavelmente vai ter algumas dificuldades de ser bom defensivamente, coisa que eles não eram nem quando eles tinham um treinador.
Mais do que isso, o Cleveland tem um encaixe favorável para ser produtivo ofensivamente contra esses jogadores do Atlanta Hawks, porque o Atlanta Hawks é um time que tem dificuldades acima de tudo de defender o centro, o point. O Cleveland não só joga com 2 pivôs na sua escalação, como tem Donovan Mitchell, seu principal jogador, um ótimo arremessador de 3, mas um jogador que também é um dos grandes especialistas na liga em filtrar, em fazer pontuação de pick and roll, atacando a cesta. Então, nosso palpite aqui para Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks, lembrando que a gente sempre passa uma linha em torno de 1,50 no free aqui do YouTube, mas você pode pegar essas linhas pagando um pouco melhor no ao vivo, é acima de 110,5 pontos do Cleveland Cavaliers, ou seja, eles têm que fazer pelo menos 111 pontos nessa partida para a gente garantir o nosso green, e a gente acredita nisso com base na seguinte argumentação: nos últimos 5 jogos como visitante do Cleveland Cavaliers, eles superaram essas linhas nos últimos 4 consecutivos e tiveram uma média de 113,2 pontos por partida nesse recorte. Quando a gente fala de Atlanta Hawks, nos últimos 8 jogos dentro de casa, eles cederam 116 pontos de média para os seus adversários, mesmo tendo enfrentado alguns times que estão entre os piores ataques de toda a NBA em pontos produzidos por jogo, como por exemplo o Charlotte Hornets, o Clippers, os Spurs e alguns times lentos como o New York Knicks 2 vezes e o Phoenix Suns, Heat e Bucks. Então dá pra gente acreditar que o Cleveland vai superar essas linhas. A gente também tem como uma boa evidência para isso o fato do encaixe que eu disse para vocês. A gente tá falando de um Cleveland Cavaliers aqui que é quase top 10 de times que mais fazem pontos no paint por jogo em toda a NBA. E a gente tem o Atlanta Hawks, que é o 5º time que mais sofre pontos nesse setor em toda a liga. A gente tem também uma vantagem de altura ali no confronto entre Donovan Mitchell contra Trae Young, que pode possibilitar algumas vantagens na hora dele atacar, principalmente porque o Trae costuma ser um alvo fácil para os ataques adversários, por conta da sua altura e da sua deficiência defensiva. As equipes já se enfrentaram nessa temporada e o Cleveland foi capaz de produzir 114 pontos no único encontro em que essas franquias tiveram nessa temporada 22-23. E quando a gente fala de Cleveland Cavaliers, a gente está falando nos 10 melhores ataques da NBA em relação à eficiência ofensiva por 100 posses de bola, e também de um Atlanta Hawks que está entre as 10 piores defesas da NBA. Então, se a gente tem um bom ataque contra uma defesa ruim, com encaixe favorável e mais do que isso, com histórico recente bem positivo, dá pra gente acreditar que o time vai ultrapassar essa linha de pontos. E mais do que isso, se o Atlanta tem alguma chance de vencer esse jogo, e eu acredito que eles tenham, principalmente por jogarem dentro de casa, não vai ser porque a sua defesa funcionou, e sim porque o seu ataque foi muito produtivo e eles conseguiram ali, né, apesar de não manter o Cleveland em linhas baixas, eles conseguiram pontuar muito bem. Agora, se o Cleveland Cavaliers vencer, é claro, pode ser graças à sua defesa, mas eu acho difícil também que o seu ataque não produza pelo menos ali 111 pontos, porque o Atlanta é um alvo fácil, tanto na hora de você atacar, quanto o Cleveland tem seus méritos na hora de defender. Então, acho que a gente tem boas possibilidades desse acima dele, beleza? Próximo jogo aqui, Milwaukee Bucks e Miami Heat. Geralmente a gente deixa algumas partidas para analisar exclusivo lá no nosso grupo VIP, e uma dessas partidas será esse confronto. Muito porque Giannis Antetokounmpo é dúvida para hoje, mas muitos acreditam que sequer estará em quadra. Caso ele jogue, eu acredito sim na vitória do Milwaukee Bucks, que tem uma defesa equivalente ao Miami Heat, mas um ataque muito superior, pelo menos nessa temporada. O Miami vai tentar se encontrar agora com a adição de Kevin Love, mas ainda assim eles vêm sem Kyle Lowry, que é titular, e também o Tyler Hero, que é um dos seus principais cestinhas, que é dúvida para hoje. Então a gente tem grande vantagem do lado do Milwaukee Bucks, que joga como mandante, tem uma superioridade ali nas bolas de 3 que pode fazer a diferença. E o Miami Heat é um dos times que mais sofrem bolas triplas em toda a NBA, sendo o segundo time mais vazado em bolas de 3 em toda a liga, mas ainda assim a gente precisa de saber se o Giannis estará em quadra ou não, porque eu não gosto de investir a favor dos Bucks sem o seu principal jogador. Então vamos aguardar, a gente vai atualizar vocês a respeito de escalação no nosso grupo VIP e também dizer para vocês o quanto que essa ausência ou confirmação pode impactar no resultado da partida, nas tips que a gente passa para vocês no YouTube e também dando novas possibilidades para vocês investirem lá no VIP, beleza? Então bora pular aqui para Chicago Bulls e Brooklyn Nets, 2 times aí com mais características defensivas ou que mais necessariamente vem defendendo melhor do que atacando. A gente tá falando hoje de um Chicago Bulls que joga dentro de casa, que é péssimo ofensivamente nos últimos jogos, mas que é muito bom no lado da defesa. Então, vamos fazer aqui um recorte dos últimos 10 jogos, até para não ampliar tanto, porque esse Brooklyn Nets não jogou tantos jogos assim pra gente ter um recorte
tão preciso a respeito deles, mas em relação ao Chicago Bulls, a gente tem sim. A gente está falando do segundo pior ataque de toda a NBA, assim como a gente também está falando da terceira melhor defesa nos últimos 10 jogos. Quando a gente fala de Brooklyn Nets, a gente vai ver uma das piores defesas também, mas ao mesmo tempo a gente também vai ver, em relação à eficiência ofensiva, um ataque bem meia boca. Mas o recorte que a gente precisa fazer a respeito deles é um pouquinho mais curto, porque é um time novo, é um time em reconstrução, com muitos jogadores com características defensivas, mas que ainda assim precisam pegar a sequência para que essa boa defesa deles, teórica, funcione. Nos últimos 5 jogos, o Brooklyn Nets foi apenas a 18ª melhor defesa, uma defesa bem meia boca para falar a verdade. E ofensivamente falando, eles também não tiveram um grande ataque, ficaram perto ali do top 10 de piores. Então o que a gente tem para hoje? 2 ataques ruins e pelo menos uma grande defesa e outra meia boca, mas com grande potencial e que deve conseguir conter um dos piores ataques da NBA dos últimos 10 jogos. Então, para a partida entre Chicago Bulls e Brooklyn Nets, a gente vai trabalhar com um abaixo de. Repetindo, no jogo entre Brooklyn Nets e Chicago Bulls, a gente vai trabalhar com abaixo de na pontuação, um abaixo de 228,5 pontos totais para essa partida. Lembrando que nos últimos 10 jogos o Chicago Bulls permitiu apenas 107,7 pontos por jogo para os seus adversários e fizeram 106,1, que dá uma média de menos de 215 pontos totais nos últimos 10 jogos dessa franquia. Quando a gente fala de Brooklyn Nets, esse recorte de 5 jogos que eu citei para vocês, a gente teve uma média ali de menos de 220 pontos totais produzidos em seus jogos, e mais do que isso, eles tiveram ali apenas 221 pontos feitos no confronto contra o mesmo Chicago Bulls. Eu não acredito que o Brooklyn Nets vai ser capaz de fazer tantos pontos assim contra o Chicago, que hoje joga dentro de casa, e ao mesmo tempo eu acho que o Chicago Bulls deve continuar pontuando em um nível baixo, porque eles pioraram dos últimos 5 jogos em relação a esses 10. Então, dá pra gente acreditar que vai ser um jogo abaixo de, se a gente for ver aqui o recorte dessas equipes em relação ao ritmo do jogo no qual eles atuam, a gente tem o Brooklyn Nets, que é o 5º time mais lento da NBA nesse recorte, e o Chicago Bulls, que é um dos 10 mais lentos, o que significa que são 2 times que produzem poucas posses de bola, gastam muito o relógio, e mais do que isso, eles têm poucos arremessos por minuto, porque gastando muito o relógio, dentro de um espaço-tempo de 1 minuto, você tem menos chutes para tentar pontuar bem. Considerando que as duas equipes têm um bom potencial defensivo e um mau ofensivo, eu vejo sim um jogo em abaixo de, porque eles teriam que ser perfeitos ofensivamente se eles quiserem passar esses 228,5 pontos. Então, repetindo, o jogo entre Chicago Bulls e Brooklyn Nets, abaixo de 228,5 pontos. Beleza? Próximo jogo, Minnesota Timberwolves e Charlotte Hornets. Aqui a gente tem uma clara vantagem para o Minnesota, que vai muito além do mando de quadra. É lógico que é um time novo em reconstrução e que ainda não engatou, ainda vai oscilar, para falar a verdade, né? Desde que Mike Conley Jr. chegou, o time ainda tem muito a se acostumar ao seu novo armador para conseguir uma vaga nos playoffs. O Charlotte Hornets não tem nada a perder, e esse é o grande perigo. É um time que não tem grandes pretensões, mas isso também pode ser positivo pra gente. Então, para esse jogo, a gente acredita que o Minnesota deva vencer essa partida. Eu vou colocar aqui um handicap de menos 2,5, eles têm que vencer por pelo menos 3 de diferença. A odd não é o ideal, eu gosto de trabalhar a partir de 1,50, mas dá para tentar pegar no ao vivo, e mais do que isso, não tem como a gente esticar tanto esse handicap a favor do Minnesota, que é tão ruim. Então, handicap de menos 2,5 para o Timberwolves é o nosso palpite, com base na seguinte argumentação. A equipe, do Charlotte Hornets perdeu os últimos 7 jogos consecutivos jogando fora de casa. Eles sofreram em média 121,3 pontos por jogo e marcaram 106,3, ou seja, uma diferença aí, de 15 pontos de saldo em relação a pontos produzidos e pontos sofridos nos últimos jogos como visitante. A gente está falando de um dos piores visitantes da NBA, um dos times que mais sofrem pontos no paint em toda a liga, no caso, a equipe do Charlotte Hornets, que é simplesmente um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint na NBA, sofrendo 51,7 pontos por jogo e tendo sofrido 68,7 nos últimos 3 jogos, a pior marca de toda a liga. A gente está falando de um Minnesota que é um dos 10 times que mais fazem pontos nesse setor,
com Anthony Edwards atacando o garrafão e também com seus jogadores bigs, no caso o único à disposição para hoje, Rudy Gobert. O Gobert, que foi um dos principais motivos pelo qual o Minnesota trocou o D'Angelo Russell pelo Mike Conley Jr., que deve fazer uma conexão melhor com o pivô, igual que eles faziam nos tempos de Utah Jazz. Isso motiva eu ainda mais a acreditar que o Minnesota deve vencer hoje, explorando os jogadores bigs, o garrafão, que é um setor onde o Charlotte Hornets é muito ruim. Se a gente for observar na temporada, a gente está falando de um dos piores ataques da NBA, no caso o Charlotte Hornets, o segundo pior ataque contra o 19º melhor. Não é grande coisa, mas é uma diferença bem relevante. Defensivamente, a diferença entre as equipes também é grande. A gente está falando dos Hornets, que é uma das 10 piores defesas da NBA, e do Minnesota Timberwolves, que é a 12ª melhor, está muito perto ali de estar entre as 10 principais da liga. É um time ali que joga dentro de casa, onde eles têm maior parte da confiança da torcida. O Charlotte Hornets tem como dúvida jogadores importantes como o Kelly Oubre Jr. e o Terry Rozier. A melhor forma de você ferir a equipe do Minnesota Timberwolves é arremessando de 3. A gente está falando de um Wolves que é um dos times que mais sofrem pontos de 3 em toda a liga. Se a gente for observar, eles são um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA, mas eles melhoraram bastante esse desempenho recentemente deles de defesa de perímetro, e a gente ao mesmo tempo está falando de um Charlotte Hornets que não tem muito bem como ferir os seus adversários no setor onde eles são mais frágeis. Pelo seguinte, além do Charlotte Hornets ser o segundo pior ataque de toda a liga em relação à eficiência nas bolas de 3, eles são simplesmente os piores de toda a NBA. Em relação a bolas de 3 produzidas por jogo, eles são o 6º time que menos fazem pontos de bolas triplas também. Então a gente tem uma vantagem ofensiva, defensiva do Minnesota Timberwolves e caso o Minnesota tenha algum defeito ali no seu jogo para hoje, que principalmente deve ser o perímetro, o Charlotte Hornets será de se superar para poder tirar vantagem disso, porque eles não foram muito bem na questão de bolas de 3 nessa temporada, não. Então eu acho que dá para o Minnesota abrir uma vantagem, a gente ficar de olho nos rebotes do Rudy Gobert, que costuma tirar muita vantagem dos Hornets, que são dos piores rebotes de toda a NBA, ou então na sua linha de pontos também, já que ele vai enfrentar um time muito baixo e com um pivô agora à disposição desde que o Mason Plumlee saiu, pouco experiente. Beleza? Então, menos 2.5 Minnesota Timberwolves é o nosso palpite para esse jogo. Vamos partir aqui para os jogos da virada da noite, Golden State Warriors e Houston Rockets. Mas antes, pessoal, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Se você gosta das nossas análises, se inscreve no canal e deixa o seu like, vai ajudar muito a gente. A meta de 200 likes é o botão de joinha para cima, o botão de curtida que está aí do lado, não custa nada e ajuda muito a gente. Aqui embaixo vou convidar vocês para comentarem se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, para a gente debater, a gente tirar novas conclusões e mais do que isso, ter terceiras, quartas opiniões para a gente ser mais lucrativo. Desde já, quero agradecer a audiência de vocês e também a participação lá no nosso grupo VIP, além de vocês terem tips exclusivos e material que vocês só encontram lá, vocês vão ajudar o nosso projeto a continuar acontecendo e a gente a trazer vídeos aqui no Free para vocês no YouTube. Beleza? Então chame lá no WhatsApp, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Seguindo aqui com Golden State e Houston Rockets, como eu disse para vocês, aqui o nosso palpite vai ser aquilo que a gente encontrou de melhor para esse jogo. E a gente vai trabalhar com o under do Houston Rockets. Eu sei que parece loucura a gente confiar na defesa do Golden State Warriors, eles que são uma das piores defesas visitantes de toda a NBA, mas além da gente estar confiando de uma defesa que transforma da água para o vinho quando joga dentro de casa, a gente também está contando com um péssimo ataque do Houston Rockets que não consegue ser produtivo e perdeu um de seus principais pontuadores, Eric Gordon, para a sequência da temporada, um dos jogadores mais experientes. Então a gente vai de abaixo de 113,5 pontos do Houston Rockets, com base na seguinte argumentação: nos últimos 6 jogos diretos entre essas franquias, o Houston Rockets teve uma média de 104,3 pontos por jogo, superando 113 somente uma vez contra o Golden State Warriors e nenhuma vez nos últimos 3 jogos jogando na Califórnia. A gente também está falando de um Houston Rockets que nos últimos 3 jogos fora de casa tiveram uma média abaixo de 99 pontos, marcando 98,3, mesmo tendo enfrentado alguns times que, ok, são bons defensivamente, mas que tem alguns problemas ali na hora de defenderem o perímetro vez ou outra, como o Miami e como o OKC. No caso hoje, o Golden State Warriors também é ruim na defesa de perímetro, só que o Houston Rockets não consegue ser produtivo nesse setor. Eles são o segundo pior eficiência em bolas de 3 em toda a NBA e são também um dos times aí que menos fazem pontos de 3 em toda a liga, sendo o top 10 piores times em arremessos de 3, em bolas de 3 convertidas por jogo na NBA.
Vamos aqui aplicar o filtro jogando dentro de casa do Golden State Warriors para poder explicar por que esse under do seu adversário faz sentido. O Golden State é a quinta melhor defesa, né, de toda a NBA, jogando como mandante, e a gente está falando também de um Houston Rockets que é um dos piores ataques gerais da NBA, sendo na verdade nesse momento empatado com os Hornets o pior ataque por 100 posses de bola. Geralmente uma forma interessante de você ferir o Golden State Warriors também é você sendo dominante no garrafão, tendo jogadores mais altos, já que eles jogam com uma formação baixa, mas tem um porém. Apesar de você ter uma taxa de conversão de arremessos nesse setor alto, é muito incomum você ver os adversários conseguindo entrar no garrafão do Golden State Warriors. Eles sabem proteger muito bem esse setor, porque eles sabem que se eles deixarem os adversários entrarem, eles vão sofrer. Não à toa, a gente tá falando aqui do Golden State Warriors, que é o segundo time que menos sofre tentativas de arremessos a menos de 5 pés do garrafão em toda a liga. É de dar pena ali, né? O jogo do Houston Rockets é um jogo muito feio, pouco coletivo, e quando você encara um time como o Golden State Warriors, que gosta de trabalhar bem a bola, você acaba passando vergonha. Mas a gente também pode destacar o fato de que o Houston, além de ter um adversário difícil pela frente e jogar fora de casa, eles vêm sem os seus dois principais jogadores, o seu armador Porter Jr. e o seu cestinha Jalen Green. Seus dois principais pontuadores, por sinal, ou seja, eles não terão vida fácil hoje. Apesar dos Warriors ser um time que acelera o jogo, dá muitas posses para os seus adversários, vai faltar qualidade para o Houston ultrapassar os 113,5 pontos. Então, repito, o meu palpite para Golden State Warriors e Houston Rockets é abaixo de 113,5 pontos do Houston Rockets. Abaixo de 113,5 pontos do Houston Rockets. Bora partir aqui para Phoenix Suns e Oklahoma City Thunders. Faz tempo que eu não passo um palpite de jogador para vocês e a hora é agora. Meu palpite para o jogo entre Phoenix Suns e Oklahoma City Thunders vai ser simples, vai ser aqui no acima de 25,5 pontos do Devin Booker. Então acima de 25,5 pontos do Devin Booker é o meu palpite para o jogo entre Phoenix Suns e Oklahoma City Thunders. 25,5 é uma linha que eu considero baixa para um jogador que tem média de mais de 26 pontos por jogo na NBA nessa temporada, que não participou do All-Star Game, que para muitos é um absurdo, inclusive para ele, é um jogador que vai querer provar que as pessoas que votaram e os treinadores da liga estiveram errados, apesar de ele ter ficado machucado por um bom tempo. O Devin Booker é um dos principais shooting guards que a gente tem na NBA e um dos grandes pontuadores também. Ele vai querer fazer um jogo intenso contra um adversário muito favorável. Se a gente for observar, nos últimos 4 jogos dentro de casa do Devin Booker contra o Oklahoma City Thunders, ele fez 35, 32, 30 e 38 pontos, uma média de 33,8 pontos por jogo contra esse adversário. Se a gente for fazer aqui um recorte dos últimos 6 jogos contra eles, ele conseguiu superar em 5 desses 6 e também teve uma média de 32 pontos por jogo. Então, ele vai encarar o Oklahoma City Thunders cansado, que jogou ontem, teve overtime contra o Utah Jazz, que é um time que gosta de acelerar o jogo. Tiveram uma derrota ali, né, na última sexta praticamente, o que também, quando você fala da parte psicológica, afeta bastante os jogadores, mas acima de tudo eles vêm de viagem encarar o Phoenix Suns, que para muitos agora, com Kevin Durant, que não vai estrear hoje, é o grande favorito para vencer a Conferência Oeste e acima de tudo contra um adversário, contra um jogador que costuma ser muito produtivo contra eles. Então, acima de 25,5 pontos do Devin Booker é o meu palpite para o jogo entre Oklahoma e Phoenix Suns. Beleza? Acima de 25,5 pontos do Devin Booker é o meu palpite, com base nesse histórico recente completo, com o fato de que o Oklahoma vem cansado de viagem, jogou prorrogação e é um time inferior à equipe do Suns. Beleza? Próximo jogo aqui pra gente analisar, Los Angeles Clippers e Sacramento Kings. Esse é o segundo jogo que a gente vai deixar com análise exclusiva para o pessoal do nosso grupo VIP, assim como a gente também fez com Miami Heat e Milwaukee Bucks. Então, pessoal, se vocês têm alguma sugestão para esse jogo e para Heat e Bucks, deixa nos comentários. E se vocês querem a nossa análise, algum palpite, pitaco, se a gente achar relevante, a gente vai falar sobre esses jogos lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Chamem no WhatsApp, vai ajudar o nosso projeto a continuar acontecendo e vai ajudar vocês a serem mais lucrativos, mais do que com tips exclusivas, com conteúdo que a gente passa para vocês terem boas análises e também para diminuir os riscos de head diariamente em jogos da NBA. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu sei que vocês deixaram, muito obrigado e falou!